Você já sentiu que o seu corpo não responde mais como antes, que a sua energia mudou e que até a sua libido diminuiu? E se eu te dissesse que a ciência hoje consegue ativar funções no seu corpo que impactam diretamente na sua autoestima e na sua vida íntima? Sim, hoje nós vamos falar sobre os peptídeos. E não são só para emagrecimento, são muitas funções. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline Zotti. Eu posso chamar ela de doutora, eu posso chamar ela de melhor amiga, de irmã, eu posso chamar ela de melhor amiga rei. Não, melhor amigo rei é você, não é? É você, amiga. Seja muito bem-vinda ao Pode Desejar. Esse momento para mim hoje é muito especial, porque eu tenho aqui não só uma pessoa que vai contribuir muito para o Pode Desejar, mas também uma pessoa que cresceu comigo, que sabe muito das minhas histórias. Então hoje, gente, é sem filtro. E eu vou falar pra você, desejei muito estar aqui com você, amiga. Ai, que delícia, então, que delícia. Hoje também é uma realização profissional de estar dividindo essa mesa com você. Ai, eu fico lisonjeada, muito feliz, coração quentinho. E quero te perguntar, vamos começar. Quem é a Carol, a doutora Caroline, por trás da farda e dos jalecos? Porque sim, gente, ela não só ajuda pessoas a melhorar a autoestima através do emagrecimento, através do rejuvenescimento, mas ela também prende bandidos, ficou boa, né? Prende bandidos. Conta pra gente, quem é a Carol por trás da farda e do jaleco? Amiga, na verdade é uma construção, né? Eu acho que primeiro começou com a nutrição, né? E além de tudo, ela é nutricionista, gente. Então... Sou formada em nutrição há mais de 20 anos. E a minha mãe é concurseira. E daí veio a vontade de fazer concurso. Então, eu fiz concurso para a prefeitura como nutricionista, e depois veio o desejo de alçar novos voos no concurso público, foi quando eu entrei para a polícia. Mas eu nunca esqueci aquela vontade de voltar a atuar com saúde, com o ser humano de uma forma um pouco mais... é que na polícia, assim, quando eu passei, né, no concurso da polícia, eu me apaixonei muito pela polícia. E que sempre foi uma profissão ligada à outra, que eu falo, entre a nutrição, a polícia e a medicina, é o desejo de cuidar das pessoas. Então, querendo ou não, cada um na sua forma foi esse desejo de cuidar, que foi um que foi me guiando pro outro. Só que dentro da polícia... aconteceram algumas coisas, né? Teve alguns momentos que fez com que eu desejasse sair da polícia e voltar para medicina. Que foi quando eu voltei a estudar, passei no vestibular e fui fazer medicina. Essa era uma das perguntas que eu iria fazer. Ela já respondeu aí. Como que foi a transição? Em que momento, né? Em que momento você decidiu? Porque eu penso assim, nós temos a mesma idade e eu falo assim, hoje, para você pensar, não, eu vou fazer isso, vou começar isso, já é algo que você precisa, assim, ter muito foco, né? Você precisa ter uma decisão, tomar uma decisão e... precisa ser forte o motivo para você sair. Então, quando foi essa virada de chave? Foi quando você tava lá e os bandidos, não sei o que... Foi, vou contar a história. Então, em 2016, eu tava de plantão, eu trabalhava no grupo especial da Polícia Civil, no GDE, e era meu plantão quando a gente recebeu notícia pelo WhatsApp que tinha acontecido um roubo e que um policial tinha sido baleado. Então, a gente estava se deslocando pro local. Chegando no local, eu vi que era um colega de trabalho que estava baleado e que tinham executado a esposa dele, que era uma psicóloga do Sistema Penitenciário Federal. Eu lembro dessa história. Foi uma história que repercutiu bastante, né? Bastante, aham. E era meu plantão, fui atender o local de crime lá.
E no colo de uma pessoa tinha uma criança de 11 meses que era filho deles. E o meu filho, na época, era bem pequenininho. O Davi tinha 2 aninhos, acredito eu, que eu lembre. 2 aninhos. E foi uma noite muito difícil, assim. Porque eu cheguei... isso foi no comecinho da noite, eram umas 6, 6:30 da tarde. E eu fui chegar em casa, eram umas 6 horas da manhã. Exausta, porque a gente rodou a noite. A gente achou os bandidos aquela noite. Prendemos eles, mas foi muito difícil ver aquela cena, sabe? Aquela criança de 11 meses sem pai, sem mãe, o pai com 8 tiros, a mãe executada com um tiro na cabeça. E aquela criança chorava, e aquilo me remetia muito ao Davi, sabe? Então, no dia seguinte, eu pensei, assim, eu quero sair da polícia. Assim, eu não quero que meu filho passe por isso. Por mais que eu ainda sou muito apaixonada pelo meu trabalho na polícia, eu tomei a decisão daquele dia de sair da polícia. Então... E cursar medicina, que é uma, medicina. Né? Eu falo assim, que hoje em dia, para você decidir, vou cursar medicina, os jovens que estão aí, eu vejo filhas de amigas... Que estão aí, tem que estudar muito para passar no vestibular, e ela já aí com 2 profissões decidiu ainda embarcar numa faculdade de medicina, e hoje está aí já ajudando pessoas, inclusive eu, né, no meu rejuvenescimento, meu emagrecimento, e enfim, uma pessoa que está aí, como ela disse no começo, para ajudar, né, Dai? Bem isso, e olha, eu tava perguntando como você consegue, né, fazer todas essas junções de função, né, porque a vida nossa a gente sabe que é corrida, né? Mas como você separa, né? Porque hoje você ainda trabalha na polícia, você ainda trabalha no hospital, você ainda atende na clínica e ainda tem a Carol mulher, né? E como que você faz toda essa junção? Porque eu falo assim que rejuvenescer a mulherada é muito importante. Aumentar a libido, que nós vamos falar sobre isso, que você tem produtos para isso e que ajuda muito as mulheres. Mas como você faz essa junção de todas essas funções do seu trabalho aí, essa separação? Agora eu sou médica, agora eu sou polícia, agora eu vou aumentar a autoestima da mulher. Como que você consegue coordenar tudo isso? Olha, eu falo que um pouco é disciplina e respeitar o processo das coisas. Então, em vários momentos as coisas se misturam. Confesso pra você. Por exemplo, esse final de semana eu tava de plantão no Hospital Bom Jesus, que eu faço a parte de pediatria lá do Bom Jesus. E teve uma tentativa de sequestro de uma criança. E daí, bem na hora que eu estava entrando para avaliar a criança, que tinha nascido fazia algumas horas, tinha esse homem dentro do quarto, a enfermeira já intervindo, e ela falando que, assim, olha, senhor, no começo a gente não entendeu muito o que estava acontecendo, mas depois a polícia que foi lá no local, a polícia militar, que pegou os dados do cara e tal, era um cara que já tinha outras passagens por algumas situações, foi pego arma com ele, e na hora ali a mãe e a acompanhante da mãe entendeu que o cara tava tentando, porque ele tava tentando tirar, ela tava amamentando, o cara tentando tirar, e depois deu a desculpa que tava querendo fazer uma oração pra criança. Mas depois foi entendido como uma tentativa de sequestro. E eu cheguei na hora, catei o cara pelo colarinho, levei pra fora. Sendo médica. Porque é aquilo que a gente vai... Tá ali exercendo a medicina, mas entrou a policial. Também. Então, assim, as coisas meio que se confundem um pouco. Aqui na 15ª, onde eu trabalho, já aconteceu de eu ter que atender colega de trabalho que tava passando mal. Já aconteceu de atender preso que tava passando mal. Então, assim, as coisas um pouco vai se misturando, né? Sim, e não tem como, né? Porque nesse momento da tentativa do sequestro, quem fala mais alto é a policial, né? Porque a médica, certeza. Então, já é extinto, né? Olha que interessante. Super interessante. Mas, agora... A gente quer entrar nesse assunto que tá aí, eu falo que no meu dia eu ouço essa palavra muitas vezes, porque o nosso atendimento na Chocolate com Pimenta é muito de mulheres. Eu sempre já falei aqui no Pode Desejar muitas vezes que nós temos clientes homens, eles são bem atendidos, gostam de ser atendidos pelas nossas consultoras, mas que a maioria do público ainda é feminino por
se sentir à vontade, a gente conversa e fala sobre tudo, sobre intimidade. Inclusive, agora um dos assuntos que nós temos abordado na Chocolate com Pimenta são os peptídeos. Por isso que a gente decidiu convidar a doutora Carol para vir aqui explicar um pouquinho mais sobre esse assunto que tem feito a cabeça da mulherada, né? As mulheres estão, assim, ansiosas por usar, por fazer uso. Então, eu sei que existem esses peptídeos, não é de agora, né? Muita gente acha que é agora que surgiu o peptídeo. Não, os peptídeos, eles já existem há muito tempo, mas eles estão sendo conhecidos popularmente agora, né? Até eu pensei assim, gente, será que o próprio Monjaro, a Tizerpatida, é um peptídeo? Conta pra nós, doutora Carol, o que é o peptídeo e quando você decidiu trabalhar com os peptídeos, falar sobre os peptídeos, trazer os peptídeos, porque é um assunto do momento ou porque você realmente acha que eles fazem a diferença na vida das pessoas, podem fazer a diferença na vida das pessoas? Então, o que são os peptídeos? Eles são cadeias de moléculas de proteínas muito pequenas e que elas já são produzidas no nosso corpo e eles ajudam a sinalizar vias do nosso corpo. Então, a melhorar processos que já existem no nosso corpo. Então, ele não é um produto sintético que estimula algo no nosso corpo. Ele é um mensageiro, é uma cartinha que a gente de fora entrega para o nosso corpo do que ele deve fazer. E isso estimulando a via fisiológica do nosso organismo. Então, não é algo que é feito de forma sintética. Então, ele só vai ajudar a melhorar o nosso mecanismo mesmo do nosso corpo. E o que eu acho interessante é que os peptídeos, a gente já ouve falar deles dentro da faculdade, mas a gente ouve falar o Monjaro ou a Tirzepatida são 2 peptídeos, na verdade, é uma duplinha de peptídeos. E alguns aqui no Brasil já são permitidos o uso, mas muitos ainda não. Nos Estados Unidos e na Europa, a gama de peptídeos que são permitidos o uso é muito maior do que aqui no Brasil. O Brasil ainda está caminhando, né, nessa era dos peptídeos e que é um marco na medicina. Eu falo que os peptídeos ainda vão ser muito falados porque ainda tem grandes estudos em fase, em processo, assim, para que chegue no Brasil e que seja autorizado o uso de fato aqui no Brasil. Então, ele tem, na parte de estética, tem bastante coisa, na parte de longevidade, na parte de produção de GH e testosterona também tem bastante coisa. Para doenças reumatológicas já tem peptídeos em estudo, então para melhorar a fibromialgia, a artrite reumatoide. Na parte de processo de grandes cirurgias, da cicatrização, tem peptídeos maravilhosos em estudo já nos Estados Unidos e que já são usados lá para recuperação de grandes cirurgias. Para quem tem problemas intestinais, tem peptídeos também que ajudam na saúde intestinal, o que melhora todo o resto da cadeia do nosso organismo, porque tudo começa ali no intestino, tudo é absorvido ali no intestino, né? Então, se você tem um intestino saudável, consequentemente, toda a tua fisiologia do teu corpo vai melhorar também. Tem peptídeos que são usados, por exemplo, para melhorar a performance cognitiva, melhorar a ansiedade e foco, que são usados, que tem grandes avanços também. E tem os peptídeos que são usados para aumentar o libido. Uau, esse é muito interessante. Mas antes da gente falar desses para aumentar a libido, doutora, existe uma diferença entre os lipídios, né? E com a reposição hormonal? Porque é interessante a gente falar se existe essa diferença e como... Do peptídeo? Isso, do peptídeo para reposição hormonal. Então, o peptídeo, ele vai fazer com que o nosso organismo sinalize para a produção desses hormônios. O que é diferente, você já dá o hormônio pronto. Porque muitas vezes você pode suprimir esse eixo fisiológico da produção desse hormônio quando você já dá ele. O teu organismo vai entender que ele não precisa mais funcionar. Sim. É assim que funciona com a testosterona. Então, você vai repondo a testosterona e o nosso organismo acaba entendendo que ele não precisa mais produzir ela. Porque já tem alguém fornecendo a testo tá vindo de balde, teoricamente,
pra que eu vou produzir. O peptídeo não. O peptídeo vai impulsionar a produção. A tua hipófise, o teu hipotálamo a fazer a produção da testosterona. Então, o teu organismo que produz mesmo a testo. E tá vendo a diferença, né? Porque muitas vezes a gente tem medo da reposição hormonal, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, não precisa a gente tomar diretamente, a gente pode faz com o nosso próprio organismo faça a fabricação. Olha que isso, eu não sei. É interessante, só que assim, é óbvio que existem casos específicos que você pode prescrever só o peptídeo, e tem casos que a indicação do hormônio é extremamente importante. Necessária. Então, é por isso que é muito importante a gente fazer um acompanhamento médico sério para que seja muito bem indicado tanto um quanto o outro, tá? Então, o que a gente fala hoje que muita gente tem medo de tomar a tirzepatida é porque algumas pessoas, ou muitas pessoas, fazem o uso do Mounjaro de forma indiscriminada e é óbvio que tem consequências. Então, vai ter o contra ali, né? Vai ter... Então, lógico, o profissional está ali para avaliar os exames, para ver que tipo de peptídeo, que é o mais indicado para aquele organismo, se a pessoa está querendo emagrecer, qual é a melhor maneira de aplicar, a quantidade. Eu acho que tudo isso tem que ser, sim, acompanhado de um profissional, né? Claro. Que estudou para isso e que com certeza vai fazer uma avaliação ali dos exames, não é? Eu vou lá, vou comprar, vou aplicar, vou emagrecer, tá? E não é só questão emagrecer, porque a gente fala, eu como proprietária da Chocolate com Pimenta, consultora também, atendo todos os dias, a Daiane como atendente também atende muitas mulheres, a gente sempre cai num ponto específico que é a autoestima. E a autoestima, ela interfere muito na vida das pessoas. Não só na questão da vida sexual, porque a gente sempre acaba caindo nesse ponto, né? Porque o Pode Desejar é para levar conhecimento para as pessoas melhorarem a vida sexual, a autoestima, os relacionamentos. Então, assim, a falta de autoestima, ela reflete muito na vida das pessoas. Tanto na vida social, porque se eu tiver com a minha autoestima bem, se eu tô com a minha autoestima legal, eu vou chegar aqui, eu vou conversar com você. Agora, se eu chegar aqui e falar assim, poxa, Carol, olha que linda a maquiagem dela. Ai, eu não consigo fazer aquela maquiagem, não consigo arrumar meu cabelo. Já é uma coisa que já vai deixando você ali. Ou eu chego lá num local, a pessoa emagreceu, tá bonita. Ai, eu não emagreci, precisava emagrecer, não tô bem comigo. Ou até o contrário, às vezes é uma pessoa que tem autoestima, a gente vê tantas pessoas que estão aí com a autoestima lá em cima e que não está com o corpo que é imposto pela sociedade, porque muito é isso, a gente já falou sobre isso aqui também, né? Muito as pessoas, elas enxergam a beleza imposta pela sociedade e não a beleza realmente da pessoa, saúde, que né? traz saúde, né? Então, eu sempre falo assim, a autoestima está ligado a muitas coisas, inclusive na vida sexual das pessoas. As pessoas, elas se soltam mais com o parceiro, elas se soltam mais consigo mesma, no seu autoconhecimento, quando a sua autoestima está legal. Então, doutora Carol, qual que é a minha pergunta para você? Você, nos seus atendimentos, tem percebido que os peptídeos, eles têm ajudado a melhorar a autoestima das pessoas? As pessoas que estão usando o peptídeo para emagrecer, as pessoas que estão usando o peptídeo para rejuvenescer, enfim, no geral, é algo que veio para somar ainda mais e melhorar a autoestima das pessoas? Então, você falou uma palavra que eu acho extremamente importante. O peptídeo, ele é uma soma. Ele é um ponto numa cascata de coisas que a gente tem que fazer para melhorar a autoestima e para aumentar o libido. Então, por exemplo, a pessoa que faz o uso dos peptídeos da tirzepatida, que emagrece, é óbvio que assomado a atividade física, a uma alimentação correta, que é o que a gente orienta, porque não é só você indicar o uso da tirzepatida ou de um peptídeo que vai aumentar a libido. É uma soma de coisas que vai trazer a libido de volta.
Então, você vai fazer uso, por exemplo, do Mounjaro para emagrecer, mas suplementação para você ter um emagrecimento correto, para não ter perda de cabelo, não ficar flácida, não perder massa muscular, que é massa nobre. Então, esse refinamento do acompanhamento que vai fazer com que você tenha um emagrecimento correto, que você não tenha... por exemplo, tem muitos relatos de pessoas que chegam no consultório e falam assim, eu tô tomando a tirzepatida, mas eu fico cansada, eu fico apático, eu não consigo... Parece que esvaiu toda a minha energia. Mas por quê? Não faz um acompanhamento com a alimentação correto. Aí a pessoa fica muito flácida, aí perde o libido porque não tá se sentindo bonita. Emagreceu, mas não tá se sentindo bonita. Não é só o emagrecimento. Não é só emagrecimento. Então, é uma soma de coisas que, no final, a equação dá o aumento do libido. Assim como dá a autoestima, que dá você se sentir bem para você poder ter desejo e ser desejada, se sentir desejada. Então, é uma soma de coisas. E é muito importante você trazer isso para as pessoas começarem... As pessoas precisam começar a entender que nada cai do céu e nada é para ontem, né? Porque a gente fala assim, eu vou emagrecer com o Mounjaro, vou tomar rapidamente. Porque eu tenho pessoas que emagreceram 25 quilos no mês. Só que as consequências disso, como foi esse emagrecimento? Então, as pessoas precisam parar e olhar que é uma soma de coisas. Então, ele vem para nos ajudar a criar várias outras coisas que a gente não tem, que a gente não faz. E a gente tem que tirar isso da nossa mente, que ele vem pra salvar, pra fazer tudo. E uma pergunta. Ele também atua pra libido, né? Que a gente gosta aqui e que as clientes... Então, a gente, além da autoestima, a questão da libido. Ele trabalha como mais? Pra disposição, pra aumentar a excitação? O que ele atua mais nessa parte aí da questão da libido? O que você já sentiu e pode trazer pra nós? A maior frente dos peptídeos para libido, ele vem para aumentar o desejo. Então, ele vai agir lá no sistema nervoso central, que vai ajudar a liberar alguns hormônios dopaminérgicos, que aumenta o desejo. Isso não significa que você vai ficar subindo pelas paredes. É óbvio que tudo também depende de estímulo. Não é você tomar o peptídeo e chamar o parceiro, vem que quente que eu tô fervendo. Também é um estímulo, é o trabalho formiguinha do dia a dia, você também trabalhar para você entender que tem aquela sinalização, tem aquele empurrãozinho lá do peptídeo, mas também tem um trabalho que tem que ser feito fora. É aquilo que a gente trabalha já diariamente. Não vai cair. A gente fala sempre pra cliente, tô com baixa libido. Tá, mas você tá se provocando, você tá se tocando, você tá se sentindo, você tá se olhando. Então, porque você tem que se provocar. Porque eu falo assim, que se você não se provocar, ela não vai cair do céu. Então, é muito importante você trazer isso. Ele é um pontapé, não quer dizer que você vai subir pelas paredes. Mas que ajuda, Carol. Não ajuda você que... Ajuda. Então, esse é um ponto tão importante, gente, tão importante, porque eu falo assim, eu já trabalho com os produtos da Chocolate com Pimenta há quase 18 anos e muitas pessoas, eu acredito que funciona meio que da mesma maneira, elas vêm procurando você, procurando a Chocolate com Pimenta ou procurando uma especialista, uma doutora, elas procuram você como se a gente vendesse milagre em potinhos. Como se você falou, eu vou aplicar o peptídeo, meu Deus, vem cá que agora o trem ferveu. Não é assim que funcionam as coisas. Na Chocolate com Pimenta, a gente também tem estimulantes que vão estimular a irrigação sanguínea do local. Porque o que é excitação? O que é uma ereção? O que é uma excitação? O que é quando o clitóris está estimulado? O que é? Irrigação sanguínea, né? Então, a gente tem ali um estimulante que você vai passar e vai estimular. Mas não quer dizer que você vai passar ali e vai subir pelas paredes. As pessoas procuram algo assim como se... fosse um milagre. Fosse um milagre. Assim, gente, milagre em potinhos a gente ainda não vende. Mas a gente vende, sim, o auxílio. Então, é muito importante você falar isso, que o peptídeo, ele vem, sim. Vai para estimular, para ajudar, mas muito vai depender de você. Tudo cai depender da gente, de como a gente trabalha, de como a gente busca, de como você faz. E a pessoa precisa entender isso. Mas eu tenho mais uma pergunta. Existe diferença entre para homem e para mulher? Ai, ainda bem que você perguntou isso. Existe. Olha. Os peptídeos, olha que incrível, ele faz mais estímulo para mulher
do que pro homem. Olha, não sei, eu acho que eu fico feliz. Eu porque também. eu vou dizer uma coisa. A maioria das vezes não é sempre o homem. É Tadalafila, é Viagra, É não sei nós. o quê. E a gente fica naquela, só com o naturalzinho, maca peruana e não sei o quê. Agora a gente tem uma boa notícia. Eu amei isso. Os peptídeos, ele tem uma atuação mais intensa no organismo da mulher. Então, é assim, como ele faz uma produção mais... Produção não, ele faz um estímulo mais intenso na mulher, óbvio que a resposta da mulher vai ser mais intensa também. Então, a mulher, ela acaba tendo um desejo maior do que o homem. Só que é que o homem também, é muito fácil, primeiro que ele já tem uma predisposição a ter desejo de uma forma mais fácil, e ele também responde com um pouquinho mais de facilidade aos peptídeos, porque ele já sente, né? O homem tem um termômetro ali que fica fácil de ver. A mulher é muito mais sentido, toque, né? Estímulo verbal, do que só tomar alguma coisa e já ir pro fight. A mulher, mas por incrível que pareça, os peptídeos faz uma sinalização no sistema nervoso central muito mais intensa do que no homem. E isso beneficia muito a gente, né? Na questão de desejo, na questão da melhora do autoestima. O peptídeo tem esse poderzinho. Olha, aí. Você falando isso aí, me veio uma coisa, Ivone, a gente fazer uma parceria com ela para aumentar esse desejo, essa libido dessa mulherada, junto com aquele produto que nós temos, que é o Orgastic, que eu gosto muito. Não é só o de tomar, mas é o de passar todos os dias, que a gente indica para acordar, né, o nosso corpo, para a mulher se provocar, unindo esses dois aí, minha filha. Uau, vamos ter futuramente, então, uma dupla... Ai, meu Deus. A dupla do milagre? Vocês não querem milagre, gente? Eu juro que nós vamos fazer um teste. Mas eu adoro teste. Não, e tem um peptídeo chamado Melanotan 2, que além... eu ia perguntar sobre ele. O Melanotan 2, ele tem uma dupla função. Ele ajuda a aumentar o libido e ele também ajuda a aumentar a produção de melanina. Então, ele age lá nos melanócitos e ajuda a melhorar não, a dar mais cor à nossa pele. Eu ia perguntar isso pra você, né? Porque eu, assim, com toda essa melanina que Deus me deu... E aí, eu li, né, estudando sobre os peptídeos, falei assim, vou ter que estudar um pouquinho pra saber o que perguntar pra Carol, né? Aí, eu falei assim, olha, existe até peptídeo ajuda na fotoproteção, na verdade, a gente fala, o Melanotan. Ele é muito tomado por fisiculturistas para potencializar aquela cor que eles têm, né, para se preparar para as competições e tal. E lá se descobriu que ele super aumenta o libido. Eu já fiz o uso do Melanotan há uns anos atrás, mas eu fiz o uso pra potencializar a melanina. O bronze. E daí eu descobri que melhora a libido. Uhum. E esse peptídeo que você já fez uso, que é o Melanotan, que você acabou de falar, é um peptídeo que a gente já pode fazer uso no Brasil ou ele ainda tá em fase de estudos e a gente precisa aguardar um pouquinho ainda? Pois é. Ele tá em fase de estudos ainda, ele não é permitido no Brasil. Mas é um peptídeo que eu acho que já vai estar aí no mercado. Ele tem já bastante estudos já falando sobre. E só aguardar, que eu acho que até o final desse ano a gente vai ter muita novidade ainda sobre os peptídeos. Se vocês me verem mais bronzeada... Vocês já sabem. Vocês já sabem. Mais bronzeada. Outra coisa, o Jefferson vai ter que descobrir, né? Ele que vai ter que descobrir em casa se realmente tá melhorando a libido. Mas a cor, vocês vão reparar. O rejuvenescimento também. Já é nítido, assim, que vê a evolução, né? Se a gente pega, né? Apesar que a Ivone sempre foi de se cuidar, né? Então... Sempre. Mas a Carol, no dia da formatura dela, eu até mandei um vídeo pra ela. Falei assim, Carol, eu quero ser a sua primeira paciente. E não é mentira, gente. Eu sou a primeira paciente da Carol. Então, assim que ela começou a trabalhar com o emagrecimento, o rejuvenescimento, eu fui a primeira paciente. E tenho notado resultados
bem legais, e não faz muito tempo que a gente, né, iniciou aí um protocolo diferente. Então, para vocês aí que querem um protocolo de rejuvenescimento, de emagrecimento, de autoestima também, não só o emagrecer, que é o que se fala, né, mas enfim, o pacote completo, vocês procurem aí a doutora Carol, que ela tem um atendimento personalizado incrível. Eu falo assim que é algo que ela realmente avalia os exames, ela avalia o que eu quero, o que eu busco. Ivone, o que você está procurando? Melhorar a pele, melhorar a flacidez, enfim. Ela vai avaliar os seus exames para daí passar um protocolo correto, né? E acompanhado. É isso que eu ia perguntar, né? Como que, tipo assim, por exemplo, eu, que até medo de botox eu tenho. Não é que eu tenho medo, né? Nunca vi a necessidade, mas agora, né, eu quero. Eu quero ficar mais... eu falo que vai chegando, vou fazer 40 anos, né? Doutora, também preciso ir lá pro seu consultório. Ô, Dai, mas pra você que tem medo de agulha, tem muita coisa que dá pra usar que é de uso oral, que você pode tomar. Tem diversos produtos, diversos peptídeos, inclusive, que são orais. Olha que incrível, era isso que eu ia perguntar pra você, né? Então, você avalia o paciente pra você indicar qual é. Tá vendo, gente? Sempre tem avaliação pra ver o que cabe a você, qual que é o melhor tratamento pra você. Vocês vão ver minhas mudanças, olha... Pode ter certeza que vai ser a doutora Carol. Você sabe que a medicina tá entrando agora... Aliás, a gente tá entrando numa geração que tá muito pró-saúde, sabe? Exato. Então, a medicina também tá acompanhando essa geração na alta performance, do ajuste fino de fisiologia. Porque, assim, a gente anda comendo muito mal, né? A vida tá sendo muito corrida, então a gente tem deficiência de micronutrientes, de minerais e vitaminas, e a medicina tem acompanhado isso, e é aí que entra essa medicina individualizada de performance, de ajuste fino da tua fisiologia para acompanhar, para que você envelheça com mais saúde. A gente fala que agora é idade reversa, sabe? A gente vai diminuir a idade, porque a medicina tá tão avançada, que ela conseguiu acompanhar para que a gente envelheça com mais saúde, mais qualidade melhor, de vida, né? Mais bonita, com mais autoestima. E falando nesse processo, né, do envelhecer, as mulheres, elas procuram muito o chocolate com pimenta na fase em que elas estão na menopausa. Agora não se fala mais menopausa, acho que enfim, não vou saber falar o nome, mas enfim, elas estão procurando muito o chocolate com pimenta nessa fase, porque existe o ressecamento vaginal, existe o ressecamento de pele, né? Então elas procuram justamente o chocolate com pimenta no corpo. Para o uso do lubrificante para melhorar ali a penetração, o conforto da penetração. Os peptídeos, eles vão... você já falou lá no começo que eles auxiliam muito aí na questão hormonal, né? A produzir o hormônio. Então, eu acredito que os peptídeos, eles vão ajudar também as mulheres passar por essa fase com mais qualidade de vida? Com certeza, vai transicionar com menos sintomas. Então, a gente fala... Porque, assim, essas mudanças corporais, exclusivamente, por mudanças hormonais. Uhum. Então, não só os peptídeos, mas os próprios hormônios que a gente faz a regulação, na prescrição de hormônios ali, ajuda a suavizar esses sintomas da pré-menopausa, né? Então, dá para fazer um trabalho extremamente bacana para suavizar essa transição aí. Olha, é hormonal. muito importante falar isso, porque tantas mulheres sofrem porque acham que isso é normal, que é o processo que tem que passar, e a gente sempre fala no chocolate com pimenta, não precisa sofrer, temos lubrificante, temos produto, e agora vem mais um aí para poder te ajudar, para você não precisar, para você passar por essa fase com tranquilidade. Doutora, e tem algum, de todos esses, tem algum efeito colateral muito importante? Porque a gente sabe, né, que todos os medicamentos, qualquer, até remédio para dor de cabeça que a gente toma, a gente sabe que ele pode ter um efeito colateral. Esse tem algum efeito colateral importante que a gente sempre tem que frisar? Olha, sempre existe pessoas um pouco mais sensíveis, uma quanto a outra. A gente fala que os sintomas mais comuns é cefaleia, náusea,
vômito, alguns podem causar diarreia, mas por isso que eu falo que o acompanhamento, você fazer uma introdução gradual dos peptídeos é muito importante, porque aí você vai conhecendo o metabolismo daquela pessoa, até onde você pode ir, quando você tem que regredir, quando que você tem que fazer o desmame. Então, é muito importante esse acompanhamento para que você possa fazer o uso de forma consciente, de forma orientada, para você não ter esses efeitos colaterais. E existe em algum momento alguma pessoa que você vai falar assim, não, você não pode tomar? Tem alguma pessoa que não pode fazer o uso do peptídeo? Tem. Gestante não pode fazer o uso. Pessoas com câncer, pessoas com doença reumatológica em atividade também não pode. E casos específicos, né? Por exemplo, tem pessoas que tem alguma doença, sei lá, de pele, que às vezes também não consiga fazer o uso de alguns peptídeos, mas que é assim, não pode usar, de regra, é esse público. Uhum. Legal. E, dentre essas perguntas que nós fizemos aqui, tem alguma observação que você gostaria de falar? Quem é importante procurar? De repente, você fala assim, porque eu sempre falo assim, gente, eu acho que nós mulheres, nós não podemos, eu sempre falo assim, eu preciso deixar muito claro que a chocolate com pimenta, ela é um tempero, ela traz qualidade de vida para as pessoas. E que eu acho que em todas as gavetas de todas as mulheres não deveria faltar um lubrificante. Então, eu sempre queria deixar essa mensagem de você, como uma especialista em emagrecimento, rejuvenescimento, que mensagem você tem para passar para os nossos espectadores? Enfim, você gostaria de colocar algum complemento? Olha, eu falo assim, que os peptídeos, eles vieram para revolucionar, mas eles ainda estão em estudo. Então, não são todos os peptídeos que podem ser usados. Então, e por isso que é importante você ser acompanhado por um profissional sério, que não passe indiscriminadamente todos os peptídeos, que são alguns só que são permitidos. Então, faça bom uso dessa medicina, né? Não utilizando peptídeos que ainda não tem comprovação científica, e sempre faça um acompanhamento com um médico sério. Para saber qual é o ideal, o que é importante para você, a quantidade. Exatamente. Tem N fatores que para você olhar, para você depois sair falando, para mim não funcionou, para mim fez mal, para fulano fez isso. Então você tem que saber usar com sabedoria, né? Eu acho que tudo na nossa vida, né? Olha, muito bom. Perfeito. Carol, doutora Carol, para nós, né, para mim, para Daiane, foi um grande prazer receber você aqui hoje, falar um pouco mais sobre esse assunto que tá aí todos os dias na nossa vida, os peptídeos, e enfim, eles vieram para nos auxiliar, para melhorar. E conta pra gente como que as pessoas podem te procurar, caso elas sintam a necessidade de uma consulta, de dúvidas, enfim. Conta pra gente como que elas podem fazer pra te achar. Então, tem o Instagram, que é o @Carol_Zotti. É Carol com 2 As. Carol. Com K. Com K, isso mesmo. Tem o telefone para agendar consulta, que é o 459-9982-5056. E o consultório, que fica em anexo ao consultório da doutora Estela Mares, que é dentista. A gente tem eu tenho uma sala lá junto com ela. Agora eu não lembro o numeral lá, é na Rua Paraná. É do lado da Agência do Trabalhador. Exatamente, bem do lado. Lógico, eu já não falei que ela vai ser que ela é minha doutora. Já roubei não, porque ela é a primeira da Ivone, mas a gente compartilha, porque é bom, tem que ser compartilhado, né? Isso mesmo. Não, gente, eu falo assim que a amizade é uma coisa maravilhosa. E como essa cadeia é bacana, né, amiga? Olha só, você trouxe a Dai agora pra minha vida também, né? Que foi ela que me indicou a Estela lá, né? Sim. Gente, a minha vida é isso, amiga. Eu acho que essa rede de conexões que a gente forma é tão importante. E 30 anos depois, olha onde a gente tá, amiga. Um podcast falando com uma doutora, com uma especialista em empresa. Gente! Falando sobre sexo, sobre autoestima, sobre medicina, sobre profissão, sobre ser mulher. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E eu vou contar um segredo.
Ai, meu Deus. Nós não éramos a CDF que falava na época, né? Nós éramos do fundão. A gente colocava o terror no Castelo Branco. Que o meu filho não escute. Imagina, Ivone! Você acha que você ia ser lá da CDF na frente? Tem muita... A gente podia fazer um podcast só de história de colégio. Porque tem história. Eu aprovo. Eu aprovo. Primeiro beijo. Nossa, tem. Quando perdemos a virgindade. Ixi, tem história por aí. Tem história. Mas, enfim, agora é uma fase. Mais uma fase que estamos aí. Sempre amigas e... A nossa melhor fase, eu acho, amiga. É, a nossa melhor fase. Depois dos 40, a fase... Da loba. Uau, da loba. Carol, muito obrigada. E pra você que está aí nos acompanhando, não esqueça, quando você tiver uma dúvida, é só mandar pra gente através do nosso e-mail, que tá aqui, ó, nessa telinha. Manda sua dúvida, manda sugestão. Se você tem uma pessoa pra indicar pra estar aqui, sentado ao nosso lado, para que a gente faça perguntas, para contribuir, manda lá no nosso e-mail. A gente vai ter o prazer sempre de estar aqui entre lençóis e microfones, tirando todas as dúvidas e levando autoestima, saúde, poder, empoderamento, autoconhecimento e tudo que você desejar na sua vida, que você continua seguindo a gente nas redes sociais, curte nós lá, segue também no YouTube, no Pode Desejar. É um prazer imenso ter vocês. Estamos aqui sempre para levar autoconhecimento e descobertas de tabus aí. Opa, um beijo, obrigada, Carol. Beijo.